E aí galera, estamos de volta em mais um vídeo. Dessa vez agora acho que concluímos o nosso usuário. E só recapitulando o que a gente fez no último vídeo, né? Então, só lembrando aqui, tá comigo participando também o Juliano. E aí, quer dar um oi aí, Juliano, pra galera? Salve, cambada. Bora acordar. Isso aí, isso aí. Só relembrando o que a gente fez. Então aqui a gente, no nosso domínio, em user, criamos aqui a validação para o IP, a validação para a data. Então agora o usuário vai seguir essa estrutura, né, que eu deixei bem claro na próxima aula, na aula anterior. E aí aqui o que vai compor os nossos termos? Nossos termos vai ter o IP, que ele aceitou esses termos, então a gente vai capturar o momento ali que ele estivesse cadastrando. A gente captura o IP para salvar qual computador que ele está acessando e aceitando esses termos. Tem a data que ele aceitou os termos. E aí aqui o que eu implementei a mais lá foi o user agent, né? Que é o agente que ele está aceitando esses termos. Então, por exemplo, vai ter informações como o navegador, a versão desse navegador, o sistema operacional que ele está usando e qual que é o tipo aí, se é um browser, se é um aplicativo, algo nesse sentido. Por que eu resolvi salvar isso aqui? A gente viu sobre o LGPD, né? E aí a gente tem que comprovar para o usuário que ele aceitou esses termos. E aí tudo bem se a gente tivesse o IP e a data, só que para o usuário meio que o IP aqui é algo que ele pode, sei lá, isso é muito fácil você ter o IP de uma pessoa. E aí meio que ele pode desconfiar, né? Então se a gente der mais informações para ele, tipo, ele aceitou no Firefox, ele está usando o sistema operacional aqui, Linux, Windows ou Mac, e aí fica mais, a gente dá mais informação para ele comprovar que realmente foi ele ali que aceitou esses termos. E aí a gente fez essa estrutura aqui nos nossos termos, ó, então termos, nosso value object, e aí que a gente criou um enum, né, para os possíveis sistemas operacionais que existem, Linux, Windows, Mac, iPhone, Apple, Macintosh, Android, iPad. Então esses aqui são os possíveis. E aí aqui a gente valida esse sistema operacional, se é válido. Isso aqui a gente não necessariamente precisaria implementar esse enum aqui para validar o tipo de sistema operacional, mas aí eu quis fazer aqui mais para a didática, para vocês saberem que tem como a gente fazer esse tipo de validação também. E aí se for informado um sistema diferente desse aqui, a gente meio que vai bloquear o usuário a acessar, né? Então por isso que é importante a gente sempre ter consciência quando está implementando esse tipo de coisa. Porque se por algum motivo lançar um novo sistema e aí a gente não tiver isso cadastrado no nosso código, meio que o usuário vai ficar inviabilizado de acessar a plataforma. Então por isso que a gente tem que pensar bem antes de fazer esse tipo de validação. Então o que a gente vai liberar para estar acessando nossa aplicação serão esses sistemas operacionais. Qualquer coisa diferente disso será bloqueado de acessar a plataforma. E aí aqui, se for inválido, né, vai dar uma mensagem de erro, caso contrário aqui já retorna esse valor. E aí aqui, o que compõe o nosso termo? Está aí aqui nosso IP, que é um objeto de valor, tá a data de aceite, que também é um objeto de valor, e aí aqui o nosso user agent, que também aqui não é um objeto de valor e é um objeto simples, né? Salvo aqui o tipo do sistema operacional, que é um enum. Então tem que ser um desses. E aí é isso. O que a gente vai fazer agora? Só retornando aqui. A gente já fez todos esses. Está faltando aqui a gente fazer o ID e finalmente aqui criar o nosso usuário, nosso agregado. Que é o nosso agregado usuário vai ter todos esses objetos de valor, né? E aí aqui voltando para fazer o nosso ID, tem uma discussão muito grande se a ID ela é uma entidade ou se é um objeto de valor. Porque a entidade ela sempre tem uma identificação. E por outro lado, o próprio ID ele é uma identificação. E aí até que esse ID estende de uma entidade. Então ele seria uma entidade ou seria um objeto de valor. Eu gosto de deixar ele sempre como um objeto de valor,
porque ele é algo que vai compor algo maior, né? Uma identidade que vai ser implementada em um usuário, em um agregado que seja. Então, seja num caixa, seja no usuário, seja no lançamento, esse ID vai estar composto nesse agregado. E aí aqui eu vou colocar ele como sendo um objeto de valor. Vocês podem achar estranho porque a gente vai estender ele de uma entidade, mas ele é um componente menor que vai agregar um componente maior, que é o nosso agregado. Então, por isso, na minha visão, faz todo sentido deixar ele como objeto de valor. E aí que eu vou criar uma pastinha para ID, eu vou até deixar user ID para ficar mais intuitivo. E aí que dentro do nosso user ID, eu vou criar o nosso user id.valueObject.ts. E aí eu vou selecionar tudo, copiar, como é de praxe, vou criar mais um arquivo, que é o nosso .spec, que é o nosso arquivinho de teste. E aí o que eu preciso testar? Vou escrever aqui o que é de praxe. Então sempre nosso teste vai começar com describe, que é o grupo dos nossos testes. Então describe, o que eu estou testando? Eu estou testando o nosso user ID valueObject. E aí que o nosso segundo parâmetro é uma função, vou botar uma error function. E aí aqui eu tenho o nosso primeiro teste, it, e aí eu vou botar aqui should create a valid user ID. Qual tem que ser o comportamento do meu objeto de valor? A primeira coisa que eu quero testar é que sempre quando eu instanciar nosso objeto de valor, ele tem que criar um ID para o nosso usuário. E aí há controvérsias que, muita gente fala, eu gosto de deixar sempre o banco de dados lidar com isso, né? Então, o banco de dados ali usa um autoincremento, usa um UID gerado pelo próprio banco. Só que aqui a gente está lidando com Domain Driven Design. Então, toda a nossa regra de negócio, ela tem que ser implementada independentemente de qual banco de dados que eu vou usar. Tanto é que a gente vai ter relacionamentos aqui. Um caixa vai ter um usuário vai ter vários caixas, pensando um pouquinho em infra. Então, eu tenho que relacionar o usuário e caixas. Então, eu tenho que saber que esses caixas pertencem a esse usuário. E aí, como que eu vou saber que esses caixas pertencem ao usuário? Vou ligar os dois, se eu ainda não salvei nenhum e nem outro. Então, para eu gerar esses IDs na infra, eu preciso ter salvo, ou eu preciso persistir isso de alguma forma para depois gerar o ID e depois eu relacionar esses dois. E aí, como a gente está lidando com Domain Driven Design, todas essas regras de negócio são processadas no domínio. E aí, por isso que vem a necessidade da gente ter um gerenciador de IDs para a gente. Tanto é que aqui a gente vai usar o UID, né, que é um gerador de IDs para a gente. Então, todos esses IDs serão gerados no domínio. E aí a infra simplesmente vai persistir esses dados para a gente. E aí, como que a gente faz isso? Né? Que eu vou criar um ID const user ID vai ser igual a user ID value object.create. Eu estou pedindo para criar um ID para a gente. E aí aqui eu quero simplesmente passar para ele um new unique identifier ID. Então, lembra lá da nossa pastinha shared? Vamos lá na nossa pastinha shared. E aí que vamos ver o nosso unique entity ID. O que ele faz? Olha, então ele tem aqui uma classe chamada identifier. E aí essa classe identifier, ela simplesmente implementa aqui o nosso UID. E aí o que ela recebe? Ela pode receber um identifier, que é uma string ou um número, que seja. E aí aqui, se eu informar esse ID para ele, ele vai agregar no nosso ID essa string que eu passei. Se eu não passar nada, ele simplesmente vai gerar para nós um ID baseado na biblioteca que a gente está usando. E aí, qual que é o padrão que esse UID usa, né? Então, só a gente botar aqui no navegador pra gente,
Se você botar aí o UID generator, e aí o primeiro que aparecer aí para vocês, pode abrir ele. E aí aqui ele gera pra gente um padrão. Então esse aqui é o padrão que a gente vai seguir. É como se fosse um hash aí. E aí todo o ID, toda a identificação de entidade pra gente vai seguir esse padrãozinho, né? E aí aqui eu vou pedir para gerar, sei lá, 5 IDs. E aí eu vou dar um generate, ó. Ele gerou 5 hashes diferentes pra gente. Pode ver que nenhuma segue o padrão da outra, né? Então todas elas são identificadores únicos. Então, o nosso domínio vai ser baseado nesses geradores de IDs. E aí, só voltando aqui ao nosso código, se ele receber um valor, ele retorna esse próprio valor. Senão, ele gera um novo para a gente, que é justamente o que a gente está gerando aqui. Ó. Eu estou gerando um novo identificador. Ou eu posso já passar aqui para ele um valid ID, e aí ele retornaria para a gente esse ID válido, né? No caso aqui eu vou considerar que eu não tenho um ID, então eu vou passar um new unique identifier ID, e aí ele vai ter que gerar um novo ID para a gente. E aí aqui eu expect que o meu user ID ponto is success, ele tem que retornar para a gente um sucesso. Então, to be true. Então é isso que eu espero. Então eu não tenho ainda esse objeto de valor, e aí eu preciso implementar. Mas antes vamos rodar o nosso teste, só para ele ver ele falhando. Yarn test. Então aqui ele falhou, né? Justamente porque a gente ainda não tem esse objeto de valor, que é o que a gente vai criar aqui agora. Então, voltando, fechando esse teste, e aqui agora no nosso user ID value object, e aí aqui eu vou começar a criar a nossa classe. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um export class user ID, que é o mesmo nome que a gente deu aqui, ó, user ID. Vou até copiar para ficar aí igualzinho. User ID value object. Esse object value aqui, o que ele vai estender? Ele não vai estender, diferente do que a gente estava usando lá, value object aqui, o nosso ID vai estender a uma entidade. Então aí aqui a gente estende ele a uma entidade. Por que a gente estende ele a uma entidade e não a um objeto de valor? Porque ele precisa compor e dar uma identidade para uma entidade do nosso negócio. Por exemplo, o usuário vai ser uma entidade, né? Ele é uma entidade agregada, mas ele tem uma identificação. E aí por isso que sempre os IDs que a gente vai gerar, ele vai estender a uma entidade para dar uma identificação para ela. Então por isso ele não estende aqui um objeto de valor. E aí aqui o que eu vou passar? Tipo, eu vou passar uma propriedade. Aqui pode ser qualquer propriedade, independente de qual seja, por isso eu vou botar N, porque eu não vou vincular uma propriedade específica. Ele pode estender a qualquer entidade no meu negócio. E aí aqui eu vou ter o método privado, né? Private constructor, que sempre o nosso construtor ele é privado. E aí o que ele vai receber? Ele vai receber um ID que é opcional, então por isso que eu vou botar interrogação, porque eu posso informar esse ID ou não. E aí esse ID é do tipo o quê? Unique Identifier ID. Então o tipo desse ID tem que ser esse Unique Identifier ID, que é o que está aqui no nosso shared aqui. Então ele tem que ser uma instância dessa classe.
E aí se for, tá tudo certo, vai dar bom. E aí aqui o nosso construtor tem aqui o método dele. Como ele estende a uma entidade, eu preciso dar um super e passar para esse super o nosso. Na verdade, que eu vou passar uma classe. Aqui, ó, então, o nosso super, o que ele espera receber? Espera receber uma classe. E aí, como eu não tenho uma classe dessa entidade aqui, eu não estou tipando ela, eu vou por padrão definir ela como nula. Então pode ser, independe de qual classe que eu vou usar essa identificação, ele vai se estender a ela. Então por isso eu vou passar null, que é independente. E aí aqui por segundo parâmetro, ele espera que uma Unique Entity ID, que é justamente o que a gente está recebendo aqui. E aí aqui como segundo parâmetro, eu passo o nosso ID. E aí assim a gente cria o nosso objeto de valor. E aí aqui tem, eu sempre gosto de deixar um método para capturar a própria entidade, que é o nosso get. Lá no nosso objeto de valor a gente tem o get value, e aí aqui eu gosto de botar o get id. Então eu sempre retorno esse id se eu quiser pegar ele através dessa classe. E aí aqui esse id vai ser do tipo identify Unique Entity ID, que é o que ele recebe. Eu vou até copiar aqui e colar, que eu estou tipando o tipo de retorno. E aí aqui eu só vou retornar o return this.props. Na verdade aqui eu não vou retornar o props, por quê? Porque eu estou estendendo uma entidade, então eu tenho que retornar a identificação dessa entidade. Então aqui eu dou um this. Aí aqui eu tenho o ID. E aí vamos ver de onde vem esse ID aqui. Ó. Nota que ele vem aqui de uma entidade, que pode ser qualquer tipo de entidade. E aí essa entidade tem aqui a identificação dela. Então vamos lá na nossa entidade. Então aqui no nosso domain, shared entity. E aí aqui a gente vê que nossa entidade, ela estende a qualquer tipo de propriedade, que eu posso tipar ela. E aí aqui ela tem o método, cadê o get id, que é esse underline id, ó, que é do tipo Unique Entity ID. E aí aqui eu estou pegando essa identificação dessa entidade e retornando lá no nosso objeto de valor aqui, ó, que é o que eu estou capturando. Então aqui eu capturo na nossa entidade qual que é a identificação dela e retorno ela aqui nesse método. Então a responsabilidade fica do nosso ID de identificar e retornar o valor que está na nossa entidade. E aí aqui, uma vez que a gente tem o método get, a gente precisa instanciar. Como aqui é privado, ó, lembrando que logo nos primeiros vídeos eu mostrei para vocês que eu não consigo fazer isso aqui, ó. Const ID é igual a new user identity ID. Eu não consigo fazer isso, ó. Ele dá até erro aqui pra gente. Por quê? Porque o nosso construtor aqui, ó, ele é privado. Então, se eu tirar o privado, ele aceita. Mas como a gente está usando o DDD, sempre essa instância aqui ela é privada. E aí eu tenho um método público que vai chamar de dentro da minha classe essa construção. E aí por isso que eu preciso ter um método público, create, público estático, que é o nosso create. E aí nosso create recebe o ID, que esse ID é do tipo Unique Identifier ID, que a gente está tipando aqui. E aí aqui ele vai retornar um resultado, nosso result. E esse result vai ser do tipo que user value object, que é a nossa instância da nossa classe. E aí que eu dou um return result ponto ok, que é um sucesso, do tipo user id value object. E aí que aqui dentro sim eu consigo dar um new user value object, e aí passando o nosso id. E aí aqui sim eu passo o id. E aí vocês perguntam, por que aqui eu consigo dar um new unique id e aqui não?
Simplesmente porque aqui você está dentro da classe. Ó. Então, de dentro da própria classe, você consegue acessar o construtor. Porque ele é privado, mas dentro da classe ele pode ser usado. E fora dessa classe ele não pode ser usado. E aí por isso que aqui, se eu quiser chamar essa instância, eu não uso o new. E aí aqui eu tenho o método público, que é o create. E aí no create aqui eu posso passar uma identificação. E aí essa identificação aqui, assim como aqui, ela é opcional. E aí quando eu fizer isso aqui, ó, ele automaticamente gera um ID para mim. E não necessariamente eu preciso passar esse ID. Tanto é que a gente vai testar aqui no nosso teste o que eu vou fazer. Eu não vou passar esse ID, ou seja, mesmo se eu não passar, ele tem que retornar para mim uma identificação. E aí que eu só vou importar esse objeto de valor. E aí que já está, eu vou comentar essa linha para não dar erro. Beleza? E aí aqui ele tem que retornar um ID para a gente. Como ele retorna um result, ó, lembra aqui do nosso result, ó, result, o nosso result tem esse método isSuccess, ó, assim como ele tem o isFailure, isSuccess e o errorValue. E aí que a gente quer validar se ele deu sucesso, né? E aí eu simplesmente estou validando isso aqui. Vamos rodar nosso teste. Yarn teste. E beleza, e aqui nosso teste passou, né? Então isso significa que ele está gerando um ID pra gente. A gente não está vendo, mas eu vou botar ele para imprimir esse só para a gente ter uma noção. Vou dar um log, user ID, ponto get result, e no nosso result a gente tem aqui o nosso ID, ó, que foi o método que a gente criou lá no nosso valor de objeto de valor, que é esse método. E aí esse método vai retornar para a gente um unique entity ID. E aí vamos dar um get ID. E aí aqui dentro, ó, esse ID ele tem métodos aqui dentro dele, né? Eu tenho o equals, que eu consigo comparar com outro ID. Tenho o toString e o toValue. No caso aqui eu vou só imprimir ele, que é uma instância, só para a gente ver como que está esse ID. E aí depois, futuramente, quando a gente for implementar o nosso usuário aqui, eu entro em detalhes dos outros métodos. E aí aqui eu só quero dar um print nele. Yarn test. Só ressaltando, o nosso console.log aqui, ele vai imprimir, né? Então aqui ele imprimiu pra gente, ó, no terminal. Então eu tenho um unique entity ID e nossa entity ID aqui tem um value. Como ele é um objeto de valor, sempre ele vai ter o value. E o value dele é justamente aqui nossa identificação. Então cada usuário que a gente for dar um create, ele vai ter uma identificação, e aí esse método será chamado para identificar nosso usuário. E aí aqui a gente sempre vai ter esse valor que vai estar identificando esse usuário. Eu só quero criar mais um teste aqui, só para, se eu passar um valor aqui, eu quero que ele defina o ID baseado no valor que eu informei. E basicamente é isso, os testes que eu quero fazer por enquanto para o nosso ID. Eu vou só copiar isso aqui. E Alessandro. Sim? Só pegando lá no arquivo init.ts, eu acho que a linha 8 sua tem uma coisa a mais que o meu não tem. Você pode só mostrar para mim? No entity, cadê aqui? Isso. Esse aqui, beleza? Linha 8. Linha. Não, tá certo. É que o meu tá cheio de erro aqui no meu userid.velho, o objeto tá cheio de falhinhas. Provavelmente é o player ou o seguinte, tenta dar um salvar nele. Eu vim aqui no format document,
Geralmente ou é o ESLint ou é alguma coisa que tá uma formatação diferente. Pelo jeito que é erro no código. Aí não tá dando aquele erro, tá aplicando tipo boolean. Aí tem um return também, tá apontando erro. Certo, mas os testes estão passando, estão rodando? No primeiro que eu rodei, 2 deu falha. Passou todo, ficou 2 falhando. O primeiro foi o domain barra user, teste switch fail. Tá, como você clonou meu projeto, tenta dar um comando para instalar as dependências, que eu instalei coisas novas, tenta dar um yarn para instalar as novas dependências e rodar os testes de novo, pode ser isso. Bom, enquanto você instala aí, eu vou só complementar aqui. A outra coisa que eu quero testar é se eu informar um ID, New Unique Identifier ID, se eu passar alguma coisa para ele aqui, ó, seja um string ou um número, eu quero que ele gere um ID baseado no que eu informei. Então eu vou passar aqui uma string como valid ID, e aí o que eu quero que faça? Que não dê erro, lógico que continue o sucesso. E aí aqui eu espero também expect. Ó, deu o nosso horário aqui, eu só vou concluir esse teste e aí a gente conclui o vídeo. Então user id ponto get result, e aí que eu vou pegar o value, o id, e aqui eu vou dar um to value para pegar justamente o value do nosso id. E eu espero que esse value, que o nosso id, seja exatamente o que eu passei aqui, ó. Então eu consigo definir nossa identificação, como eu também consigo criar uma nova se eu não informar nada. E aí que eu vou dar um ponto to be, e aí o que precisa ser? Precisa ser valid id. Então aqui o que eu estou passando como new unique entity id tem que ser o mesmo que retorna aqui na nossa instância. E aí que eu vou dar um new terminal e aqui rodar o nosso teste de novo. Deu certo aí, Juliano? Vamos lá, nessa parte que você está fazendo agora, ele está com erro no user ID. Está falando aqui que não pode encontrar o nome. No caso, o nome user ID velho object. Não está conseguindo encontrar. Certo. E você fala que nesse user value object. Isso, ele tá com erro aí, não tá conseguindo encontrar. Será que falta esse import aí? Veja se você aqui deu um export, ó. Aqui eu estou dando um export class. E aí aqui no nosso teste a gente está dando um import, ó. Import value object, que eu estou importando lá. Aí. Import user outra coisa, a minha pasta, assim que eu criei, ficou diferente. Essa parte de cima aí, essa linha que você tá, a linha 1, que você comentou agora. No meu, assim que eu editei, ele criou sozinho essa linha. Mas sim, não tem problema. Não, ele ficou domain barra share, não ficou ponto barra, igual o seu não. Ele está importando aqui do mesmo lugar, ó, domain shared, e aí aqui eu tenho uma pastinha index, né? E aí aqui nessa index eu estou exportando ele, ó. Então, aqui eu tenho value object, tenho unique identifier id, e aí aqui quando eu dou um shared, eu estou importando direto do nosso index. Mas você pode tirar o barra domain, que ele vai considerar também lá do shared, importando direto do index aqui. Não tem problema. E aí aqui só um adendo aqui, né? Tipo, só uma dica. Tipo, se eu não tiver o import aqui, ó, o próprio VS Code ele me ajuda. E aí aqui eu apaguei o nosso import e aqui ele deu erro.
E aí se eu der um Ctrl espaço aqui, ó, ele abre para mim uma opção, que aí se eu clicar nela, ele já importa aqui automaticamente pra gente. É uma facilidade aí do VS Code. Show. Então essa parte, o erro que tava no. Onde eu te falei sumiu. Agora apareceu o erro no create. Certo? Ponto create aí na mesma tela. Vê se aqui você tem o seu método público estático create. Provavelmente você não está encontrando é porque o seu método não está público. Tá público. E está estático também, create. Tá igualzinho, public, static, create, aí tem parênteses, ID, faltou só interrogação no ID aqui que não tinha, coloquei agora. Você está dando return aqui também. Sim, return, tá igual. E aí qual Não, que é? peraí, achei, não, peraí. Depois do OK, tá, não, tá igual também. E aí aqui no seu teste, como que tá o create aqui? Property create, propriedade create não existe. Tem prof user id object. Tá falando que create não existe no objeto de valor do ID. Então ele está reclamando, está falando que aqui na sua classe, ó, ele não está encontrando esse método. Então o problema está nesse método aqui da sua classe do user value object. Vê se você importou aqui o mesmo no teste, se é o mesmo, se é a mesma classe, se não é de outro lugar. Tá. Vamos lá. No primeiro import aí tá int, result e unique ID, tá certo? Não, no outro. Aqui. O meu tem preencher mais dois imports aqui automático, o create e o identity. Aqui eu estou importando, ó, o entity, o result e o unique entity ID, só esses três. O meu tem mais dois imports aqui além desses. Então provavelmente é um deles que está dando conflito. Apaguei aqui e continuo com erro, então não é conflito. Pode ser que seja pasta, igual eu te falei, o meu criou aqui como domain. Lá no teste lá. Sim, Sei, ok. deixa eu dar uma olhada. Tá igual. Unity from ID. Quer compartilhar a sua tela? Pra gente ver junto? Só ver uma coisinha aqui que tá diferente aqui, se der certo, bem, senão a gente pode ver. Vou compartilhar a tela aqui, que não deu Certo, beleza. Vamos ver junto. Conseguindo ver aí? Beleza, tô vendo. Só botar Então, aqui. tá com erro aqui no create Certo. e aqui. Tá faltando fechar uma chave aí embaixo. Paulinha? Depois da linha 15 aí, você tem que fechar mais uma chave. Dá um enter aí depois desse. E aí fecha mais uma chave aí. Tenta dar. Beleza? Deixa eu ver. Tá vendo? Esses aqui que veio automático, esses dois importes aqui. Esse aí você pode tirar, não tem. Pode tirar eles. Beleza. Aqui é static ponto ou é assim mesmo? Não, é assim mesmo. Public static create, tá certo. E tá faltando fechar alguma coisa aí.
Ah, tá. Aí em cima você abre, depois desse construtor, você abre chave nele. Aqui dentro. Não, não, depois do parêntese ali no final. Vai lá no final, isso, abre a chave aí, dá um enter. Fecha Aí, onde? isso, esse super fecha aí. O super fica dentro dele, tá certo? Aí se dá um salvo aí. Já assumiu o erro. É, só formata agora, aí, pra ele ficar certinho. Beleza. Cadê? Format document. Isso, beleza. E aqui? Isso, deixa eu ver. Não existe. Não tá achando. User. Volta lá para ver se você está retornando. Return result.ok. User result. Tá certo. Beleza, aqui tá certo, o erro tá lá mesmo. Apaga ele. Tipo, apaga esse success. Dá um contra espaço aí para ver o que ele fala. Ó, então, provavelmente você deve ter digitado errado aí alguma letra e tal. Falta um S no final. Faltou um S. Uhum. Beleza? Deixa eu rodar um teste. É aqui que roda o teste ou no outro? É no outro, né? Sim. Mas aí tem alguma coisa errada também ali no. Volta lá no teste. Tá vendo no ID ali, ó. Ele tá falando que você não criou o seu método getID. Volta lá, isso, o get. Esse aí na verdade é um ID que eu botei, né? Aí se você quiser pegar essa propriedade, você teria que colocar entity. E aí eu botei só ID, sem o... Aonde? Nessa linha 8 aí, onde você escreveu identity, eu coloquei ID. E aí ou você deixa ID, aí você captura ID lá, ou você captura identity onde estava ID, entendeu? Não, mudou. E esse rinho aqui é declaração. Esse aqui embaixo aqui, ó. Vê se você não está fechando alguma coisa a mais aí. Isso. Assim sumiu, não sei o que era, mas sumiu. O teste roda aqui ou no outro? Qual? Tanto faz, os testes vão rodar em geral, né? Quando você dá o yarn teste, ele roda tudo. Passou os 9. Beleza, tudo certo, é isso aí. Show. Vamos seguir com a aula. Beleza. Bom, aí aqui, para esse vídeo é isso. Tipo, acho que aqui já deu pra gente criar o nosso ID para o nosso usuário. E aí aqui a gente já testou também, né? Eu só queria dar um log aqui, ó. Só logar esse... Compartilha a tela. Foi mal, peraí. Beleza. E aí aqui só na linha 14 eu vou botar um console log só para a gente ver que foi gerado aqui o nosso ID com o nosso valor que a gente pediu, né? Então, eu botei aqui um console log user get result pegando o nosso ID. Então ele tem que ter gerado com essa string vale ID. Bom, yarn test. E aí aqui agora a gente tem, né? A gente gerou um Unique Entity ID e o value dele é o que a gente passou. Então o que a gente passar aqui ele gera, ou a gente pode omitir aqui, não passar nada.
e aí ele gera aquele hash lá pra gente. Então assim a gente faz o nosso ID, né? A identificação das nossas propriedades. E aí é isso aí, galera. No próximo vídeo a gente vai fazer o nosso usuário, até que enfim, né? E aí, com o usuário a gente fecha aqui o nosso agregado usuário. E aí a gente vai ter um usuário sendo instanciado com todos esses atributos. E aí vejo vocês no próximo vídeo. Show.